Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Mais de 500 professores da rede estadual de ensino estão sendo acusados pelo governo de serem funcionários fantasmas. A direção do SINTRN denuncia que na lista há vários erros. Até pessoas mortas estão sendo mostradas como se estivessem ganhando sem trabalhar. A diretora de Assuntos Jurídicos do SINTRN, Vera Messias, fala mais sobre o assunto. Ela traz também as últimas informações das negociações com a Prefeitura de Natal. Bom dia, Vera. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores. Quais foram essas irregularidades? Quais foram as irregularidades que foram encontradas na lista? Leilton, foram muitas irregularidades. Inclusive, está no site do SINT, porque nós ficamos preocupados com essas irregularidades. Do tipo, considerados professores fantasmas, professores que estão trabalhando, professores que estão aposentados, professores que estão de licença-prêmio. Detectamos alguns casos de professores que estão, a maioria, muitos deles, trabalhando de forma regular e lá na lista de professores que estão fantasma e não estão. Eles estão trabalhando, eles estão aposentados, eles estão legalmente afastados, para quem está de licença-prêmio, quem está aposentado, está legalmente afastado e está lá. Isso cria um problema muito grande, sabe, com as pessoas, de expor as pessoas. Passa a ideia de que estão ganhando sem trabalhar. A ideia que passa, isso faz com que a população ache que os professores são relapsos. Deixar claro aqui que nós não concordamos com professores que não cumprem seu trabalho, que na hora de estar no trabalho, tá viajando, está fora do trabalho. Nós não damos cobertura a esse tipo de profissional, porque para nós, profissional relapso não é profissional. E aí, assim, nós estamos veementemente reclamando e questionando a forma como se publicou essa relação, quando a gente sabe que tem muita gente em situações. Basta dizer a você, Leilton, que tinha um professor que é da nossa direção e que está de licença-prêmio e está lá no meio da relação. Como se fosse fantasma. Como se fosse professor fantasma. E, no entanto, ele está com uma situação regularizada, oficialmente regularizada. Tem caso de uma professora que já faleceu, não é isso? Inclusive, pessoa morta. Há danos morais nesse caso, não é isso? Cabe até uma ação, se for o caso, do professor querer entender, entrar com ação de danos morais, porque expõe a figura do professor. Quer dizer, eu estou trabalhando e, de repente, aparece uma relação me convocando, dizendo que eu não estou trabalhando. Vera, qual a origem desse erro, na sua opinião? Olha, eu acho que é a falta de responsabilidade mesmo, sabe? Porque tinha que ser checado tudo antes de publicar. E depois, tem um programa na Secretaria, que é do Estado, que é o SIGEDUC, que faz mais parte da educação, que diz que é um sistema, um programa ótimo, que detecta tudo, e não é real. Porque se detectasse, tinha detectado esses professores que estão sendo dados como fantasma e que estão oficialmente legalizados dentro do Estado, que estão de licença-prêmio, que estão aposentados. E por que esse sistema não detecta isso? Por que foi publicado dessa forma? Então, eu acho que tinha que ter um pouco mais de responsabilidade, antes de publicar, checar nome a nome, para não criar esse tipo de problema. Na sua opinião, Vera, qual o interesse do governo de divulgar essa lista e colocando mais de 500 professores que estariam ganhando sem trabalhar? Olha, eu não posso afirmar com veemência, mas existe uma suspeita de que possa ser para justificar, por exemplo, não chamar os professores concursados. Os professores concursados têm um direito, expectativa de direito, mas a gente sabe que existe a necessidade no quadro e está sendo chamado a conta-gotas. Ou seja, tem necessidade, tem pessoal temporário, algumas escolas ainda têm professor faltando e aí não se chama os concursados. Aí, de repente, começa a exigir do professor, né, que pontue no Enem, que pontue nos vários sistemas de avaliação de ensino, quando o aluno, muitas vezes, inicia o ano letivo e termina o ano letivo faltando professor. E não é porque os professores são fantasma, não. É porque o professor se aposentou ou morreu e tem que ter um substituto do quadro. E aí o Estado fica se amarrando, eu não sei qual a intenção, né, de convocar esses professores. Além deles fazerem isso, Leilton, eles ainda tiram o direito, por exemplo, de licença-prêmio.
dizendo que não tem dinheiro para pagar outra pessoa para substituir um professor que precisa de licença-prêmio. A gente sabe que a licença-prêmio é para o professor repousar, descansar, passear, porque ele passou a sua vida sem faltar, sem ter uma notificação na sua ficha funcional. Ele tem o direito à licença-prêmio. Só que está sendo tirado esse direito, que é um direito legal, mas está sendo tirado, porque dizem que não tem dinheiro. Aí, que explicação se tem para isso? Se o Estado aumentou a arrecadação, como não tem dinheiro para pagar um outro professor para substituir esse profissional? Então, existe uma série de interrogações que ficam na nossa cabeça, que não dá para compreender se arrecada mais e os direitos são negados. Tem promoções verticais, tem promoções horizontais, atrasadíssimas, e a gente não sabe para onde está indo o dinheiro do Estado, pelo menos a parte que diz respeito à educação, ninguém sabe informar. Vera, como diretora de assuntos jurídicos, você acompanha todo esse aspecto aí da luta legal, né, do SINT, e uma delas é essa ação, né, que deu direito aos funcionários de receberem a parte que lhes devia do plano de carreira. Como é que está essa situação aí? O governo vai pagar, não vai pagar? Como é que está? O que a gente sabe é que a sentença judicial determinou que fosse pago imediatamente, sob pena de pagar uma multa diária. O que a gente está esperando é que chegue o dia do pagamento, porque caso não saia esse pagamento no contra-cheque dos funcionários, aí a gente vai pedir para que a Justiça tome uma atitude. Não sei se prender o secretário, não sei se aplicar a multa, mas que tem que fazer alguma coisa para que a sentença seja cumprida, senão vai desmoralizar o judiciário. Ok, vamos sair da luta da rede estadual de ensino e vamos para a luta na rede municipal de Natal. Na quinta-feira houve uma audiência com a secretária Justina Iva. Qual foi o resultado dessa audiência, Vera? Bom, o resultado foi que a secretária queria que nós cedêssemos alguns pontos que avançou durante a discussão do plano de carreira. Apresentaram números, nós formamos uma comissão com o DIEESE. Ceder significa perda de direitos que já tinham sido negociados? Perda do que a gente conseguiu avançar, não tinha sido negociado, mas a comissão propôs e avançou. E aí, assim, ela está propondo que a gente retroceda em alguns pontos, porque diz que não tem recurso para pagar. Por exemplo, o avanço em relação à carreira. A carreira hoje é posta nível 1 e nível 2. E aí, nível 3 e 4, que é mestrado e doutorado, ele é hoje uma gratificação. A gente conseguiu, na discussão do plano, colocar eles na carreira. Só que aí, depois da discussão, teria que conversar para poder fechar a posição da secretaria dentro do orçamento do município, do que eles apresentaram para nós. Eles dizem que não tem condição de fazer isso. Ele está propondo que a gente modifique, tire da carreira de novo. Como não era nada ganho ainda, era uma proposta que a gente estava modificando para melhor, então isso aí a gente até pode sentar e conversar. Porque não vai, desde que mantenha os percentuais ou aumente um pouco o percentual, não tem problema. O problema é que a gente não vai abrir mão de jeito nenhum do que tem na categoria, porque estão querendo retroceder em relação, por exemplo, ao percentual das letras, ou então aumentar o tempo de avaliação, de pontuação na avaliação de desempenho. Isso nós não vamos concordar. Né? Nós já sabemos de antemão que a nossa luta é para melhorar. Se não for para avançar, então que deixe como está. Agora, para retroceder, nunca. Ok. Nós conversamos com a diretora de Assuntos Jurídicos do SINT-RN, a professora Vera Messias. Vera, muito obrigado por sua participação. Disponha. Estou aqui à disposição. Está previsto para esta semana o lançamento do novo portal do SINT-RN. O site foi totalmente reformulado, está mais interativo e ligado às redes sociais. Tem mais espaço para vídeos e vai disponibilizar também a versão para rádio do programa Extra Classe. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode assistir a reprise e acompanhar diariamente as notícias da luta em defesa da educação. É só acessar o nosso site e curtir a página do Facebook. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo, sempre às 9 horas da manhã. Até lá!